Prepare-se com inovação, qualidade, didática e técnicas modernas e impactantes. Consultor político Gilberto Musto. Olá, bom ter você em mais uma interação do Grupo de Estudos Políticos Mapa do Voto, projeto 2018-2020. Bem, nós vamos falar no que realmente comove toda a classe política e principalmente candidatos que se preparam para a próxima eleição. É exatamente a gestão de crises, hostilidades e principalmente as interações fortes vindas de internautas pelas redes sociais. Como gerenciar crises nas redes sociais? Bem, existem alguns pontos muito importantes que eu até já escalonei para poder a você observar, detalhar todos, um por um, e principalmente você iniciar um processo de ajustes no seu trabalho. Por que é que os assuntos se tornam tão polêmicos? Porque o público está muito mais hostil nas redes sociais, principalmente. Porque muitos políticos não conseguem avançar nas redes sociais. O que falta? Aonde exatamente estão errando? E por que as críticas mudam tanto de foco no mesmo post? Último detalhe, você sabe exatamente onde está pisando? Como é que funciona esta máquina de comunicação chamada internet e o que é que as redes sociais podem potencializar? Bem, inicialmente falamos sobre os assuntos que se tornam polêmicos. Por que exatamente isso está acontecendo de uma forma feroz? É que, na realidade, nós temos saturação de notícias sobre corrupção. Até um amigo meu outro dia me disse assim: Gilberto, eu acho que minha televisão está com defeito. Eu falei, por quê? Ele falou assim, porque há 3 meses só aparecem coletinhos da Polícia Federal e alguém indo preso. É sempre a mesma programação. Isso realmente acaba por saturar o público que imediatamente se contrapõe a esses tipos de notícia. Há uma desmotivação bastante grande porque as dificuldades estão aí e para todos. Então, as pessoas veem essas notícias de corrupção, de lavagem de dinheiro, de prisões e etc. E também se veem numa situação cercada de oportunidades que estas não deixem-nos avançar. E nós ficamos de uma forma até, vamos dizer assim, com uma baixa estima, tá? Porque você quer fazer alguma coisa, você quer avançar com a sua família e essas notícias que vêm, esta forma de comunicação, a interação junto das pessoas, acabam tornando este um dos grandes motivos para que estes assuntos se tornem tão polêmicos. Às vezes você nem quer conversar. Às vezes você chega numa roda, você quer falar sobre qualquer outra coisa. Virou e mexeu, o assunto está em pauta novamente. Isto é muito desgastante e desmotivador. Depois, a própria opinião pública, ela vem ampliando as versões. Aí já é um outro problema. Quando nós estudamos nas videoaulas passadas a mobilização da opinião pública, nós entendemos que você tem o fato, você tem a notícia que relata o fato e depois da notícia tudo que vem é versão. Já falamos sobre isso e você sabe disso. Neste momento, estas versões criadas estão tomando certas proporções que realmente é algo impressionante, fazendo com que as pessoas comecem a concordar ou discordar de algo que talvez não tenha nem conhecimento a respeito. O porquê disso tudo?
mais ou menos quando você entra no meio de uma conversa e vai dali para frente. Você não tem o discernimento, você não sabe realmente se aquilo lá que está sendo falado tem propriedade, tem conteúdo, tem conceito. Está muito difícil hoje. Então você precisa ser um pouco mais observador. Mas isso eu já estou dando essa dica importante para você. E por último, blogs e redes sociais estão produzindo versões diferentes, estão produzindo verdades trabalhadas. Inclusive o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, ele conceituou, e eu até anotei aqui as palavras do Obama que eu achei muito importante. Esse novo ecossistema da mídia é chamado de pós-verdade, ou seja, nada é verdade, tudo é verdade. Essa palavra acabou entrando para o dicionário da Oxford, para você ter ideia. Tá? E, obviamente, ele quis dizer que as emoções acabam tendo mais influência na opinião pública que o próprio fator, ou o próprio fato. Então, o que significa isso? Essa pós-verdade, ela está mobilizando a opinião pública de uma forma a retratar exatamente sensações que possam se tornar verdades. E não é nada disso. Você tem um fato, você tem algo que gerencia aquela informação, mas estamos passando por cima disso e você não está percebendo. Então, nesse momento, nós entendemos o porquê os assuntos estão se tornando tão polêmicos. Há pouco tempo atrás, ninguém discutia a aprovação de uma PEC, por pior que ela fosse. E já foram aprovadas PECs que causaram muito mal à população e ninguém moveu uma palha, ninguém escreveu uma linha, e nem jornal, telejornal, revistas e imprensa em geral noticiou como algo de grande entusiasmo popular. Pare para pensar quantas PECs já foram aprovadas. E por que algumas dão uma grande relevância? Pelo sistema de comunicação que utilizamos hoje. E principalmente por assuntos acabarem se tornando muito populares. E se tornando principalmente, como eu disse aqui, polêmico. Por que que algo é polêmico? Não se esqueça, polêmico não é aquilo que 80%, 90% é contra. Polêmico é aquilo que 50% é contra. Por isso é polêmico. Porque uns são contra, outros são a favor. É por isso ser, assim, um assunto polêmico. Bem, depois, o porquê que o público está se tornando tão hostil? É que, na realidade, quando nós estamos tratando de um assunto entre amigos, na empresa, no seu convívio, no momento de entretenimento, num restaurante, onde você estiver, do mundo offline, você está falando com pessoas e você acaba medindo as suas palavras. Você não vai agressivamente manifestar-se por uma opinião, porque você está sendo balizado. E, principalmente, há uma mediação para que você não ultrapasse os seus limites e nem o seu amigo. Está realmente um ambiente monitorado imperando sobre suas opiniões. Mas quando você está em casa, ou quando qualquer pessoa está em casa, no trabalho, no carro, em qualquer lugar, e ele consegue manifestar a sua opinião sozinho, e principalmente pela internet, pelas redes sociais, essa mobilização da própria opinião deflagra-se sem um monitoramento. Em outras palavras, a pessoa fala o que quer, na hora que quer, achando que está tudo bem. Em primeiro lugar, são conceitos que lhe dão a sensação falsa de
potência. Eu posso fazer o que eu quiser, isso aqui é meu computador, eu não quero nem saber, aqui eu escrevo o que eu quiser e beleza. Esse é o primeiro detalhe. O segundo é exatamente o sentido de proteção. Você está em 4 paredes e em 4 paredes não vai acontecer nada com você. Isso é o que todos imaginam. Tá, não, estou aqui, fala, larga a mão, aqui não vira nada. Então é tranquilo. E não é assim. Inclusive, eu já também em outros vídeos disse que a lei funciona tanto no mundo online como no offline igualzinho. Então, as leis que regem o nosso mundo offline são as mesmas que regem o nosso mundo online. E assim, esta sensação de estar acima da lei faz com que as pessoas se tornem realmente hostis e hostilizem qualquer político. Pode ser senador, pode ser deputado, pode ser vereador, prefeito, governador, qualquer um. Não tem uma mensuração, inclusive de autoridade. Agora, por outro lado, esta sensação de potência também foi irradiada na população, até por intermédio das próprias manifestações e da falta de informação. Esse é o grande problema. Porque as pessoas, elas acabam postando alguma coisa na rede, acabam hostilizando o político, acabam dando a sua opinião, como eu disse, às vezes acima da lei, potencializadas ou abrigadas em 4 paredes, e não sabem exatamente do que é que estão falando. Essas pessoas, elas têm pouco conhecimento da matéria. É muito comum lermos uma manchete no jornal, no máximo a linha fina embaixo, e já formar uma opinião sem antes continuar lendo a matéria para ter este tipo de conhecimento mais aprofundado. Ou ainda procurar saber em outras fontes, para que você possa entender as versões que estão chegando até você. Isso é muito importante. Mas não. Nós tivemos exemplos dos estudantes. É claro que os estudantes que foram para a invasão e tomaram escolas, tá, eles, na grande maioria, isso foi amplamente divulgado, eles não sabiam o que era a PEC. E, além de não saber a PEC, não sabiam como é que se aprova uma PEC. Pelos movimentos, imediatamente, se imagina que uma vez ali no Congresso decidido, na Câmara dos Deputados, está decidido. E eu já disse a vocês em outros vídeos, aliás, se você ainda não tem acesso aos outros vídeos, por favor, olha, clique aqui agora, neste Gzinho que está ao seu lado aqui, clique aqui neste momento e interaja com o nosso canal. Você vai receber estas videoaulas logo no momento que elas são postadas, tá legal? Aproveite e... eu também gostaria de pedir a você para fazer um comentário. É muito importante para mim o seu comentário, para eu saber exatamente quais são os próximos assuntos, se você entendeu direitinho, se eu expliquei legal. É importante e é bom para mim ter estes comentários para um rápido feedback, tá legal? Então, por favor, faça o seu comentário e assine o nosso canal. Bem, então eu estava dizendo a respeito da questão das pessoas não saberem nem como se aprova uma PEC, né? Então eu já disse em outras videoaulas, e a PEC ela é aprovada com uma sequência que, inclusive, até pela grande imprensa é divulgada errado. E eu já falei isso também em videoaulas. Normalmente diz que são 2/3 do Congresso aprovando, tá? E não são 2/3, são 3/5. Isso é importante as pessoas saberem disso. A diferença é pequena, mas é uma diferença. Então são 3/5 em 2 turnos em 2 casas. O que significa isso? São 3/5 2 vezes na Câmara dos Deputados e 2 vezes no Senado. Por isso são 2 casas. Então, esta falta de conhecimento faz com que as pessoas vão para as ruas, tomem as escolas, fazem as manifestações que querem, etc.,
mas elas não conseguem entender que, às vezes, tudo aquilo que está sendo feito não vai resolver nada. Tá? Não vai resolver nada porque ou é inconstitucional, tá? Ou ainda tem muito pela frente até ser resolvido. É importante você saber. Eu só estou dizendo isso que é para você não pagar mico. Eu só estou dizendo isso que é para você ficar numa boa, sabendo de tudo o que acontece. Mas esta é uma das razões, incluindo a potência, incluindo a pré-potência, incluindo o que eu disse aqui, a sensação de estar acima da lei, de você estar num quarto entre quatro paredes, tá? E que você acaba sendo ou se tornando uma pessoa hostil na internet. Então, estes posts que vêm, olha, é importante nós lembrarmos, tá? A gente falou até agora sobre por que os assuntos se tornam tão polêmicos e por que o público está mais hostil. Simplesmente isso, tá? Agora eu vou entrar no porquê que é que os políticos não conseguem avançar na internet. E exatamente neste instante, você vai perceber que as pessoas, elas entram na internet imaginando que tendo uma fanpage no Facebook, uma página, um perfil pessoal, eu tenho meu perfil pessoal 1, meu perfil pessoal 2, meu perfil pessoal 3, porque só cabem 5.000 pessoas, né? É um absurdo, porque as pessoas entram sem informação nenhuma. As pessoas entram na internet achando que estão falando com um, com o outro, tá? E acham que estão interagindo, não sabem fazer a mobilização da opinião pública de forma correta. Então, qualquer tipo de pergunta ou qualquer tipo de resposta, você acha que as coisas acontecem da forma que deveria acontecer. E não é bem assim. A internet, ela é um terreno que deve ser descoberto a cada dia. A internet é um terreno muito perigoso, porque um canal de comunicação como o da internet lhe proporciona ter, ele realmente te dá condições de você também sucumbir baseado nas suas estratégias de comunicação. Não vai imaginando que porque você pôs um post lá, abracei o governador, abracei o senador, estive numa reunião com fulano de tal, tá tudo bem. Tá? Isso é importante você saber. Então, entrar nas redes sociais com conhecimento é muito importante. Outro detalhe que faz com que os políticos não avancem é que, na realidade, eles não provocam um relacionamento. Na maioria das vezes, o político contrata um assessor de comunicação e que esse assessor de comunicação, ele faz as notícias, ele produz os conteúdos. Mas a internet e, principalmente, o subgrupo redes sociais, eles foram criados, as redes sociais foram criadas para haver uma interação. No meu livro, Estratégias Políticas para as Redes Sociais, eu explico direitinho que redes sociais não é um canal de comunicação. Rede social é um canal de interação. Então as pessoas precisam saber que assim funciona as redes sociais e, principalmente, já que entrou, faça bem feito. Vamos entender como é que isso funciona. Vamos entender como interagem as pessoas. Vamos entender o que elas querem, para depois, então, nós iniciarmos o trabalho político na melhor gestão de relacionamento possível, ok? E também, não interagir e somente comunicar faz com que as pessoas cansem de ficar postando coisas e não há resposta, postam coisas e não há resposta, às vezes até te elogiando, às vezes até dando uma sugestão, mas parece que está ao léu. Se coloca algo na internet, ninguém fala nada, ninguém responde, o candidato ou o político simplesmente não dá a mínima, tá? Ou ele só responde àqueles posts mais agressivos. Então isso daí não é legal. Faz com que a interação seja interrompida e o conteúdo que você destinou aos seus internautas
pouca influência vai ter junto ao seu processo político. E por que as críticas mudam de foco no mesmo post? Esse é um dos detalhes que a gente é mais solicitado nas gestões de crise pelas redes sociais, que alguém falou de um buraco na Avenida X, no primeiro comentário do post, às vezes até assim, o prefeito coloca um post dizendo que houve um recap da rua tal no bairro tal. Aí alguém diz assim: parabéns, prefeito, vamos continuar atuando na cidade. Aqui na minha rua tal, número tal, ainda tem um buraco assim, assim, assado. Você pode tomar providências? E não é respondido. E quando não é respondido, o que acontece? Outro já posta, diz assim: mas aqui não se pega lixo, não se coleta o lixo faz mais de 2 semanas na minha rua. Aqui no meu bairro o senhor falou que ia fazer o campo de futebol tal, e ainda está aqui, pura terra. Então, quer dizer, as coisas começam a se intensificar, mudando totalmente o foco no mesmo post. Por que isso acontece? Acontece por falta da gestão de relacionamento. Se você deixar, isso vai lhe consumir todo o tempo do mundo. Então você precisa ter realmente pessoas aptas a fazer a melhor gestão de relacionamento possível e não permitir que estes posts evoluam. E que eles evoluam de uma forma até incontrolável, dependendo do tamanho da cidade, dependendo do tamanho ou relevância que você tem nas redes sociais. Assim, é muito importante você imediatamente se precaver destes fatores. Então, eu vou rapidamente passar para você que o segredo é você ter um pessoal, um núcleo ou uma pessoa, dependendo, como eu disse, do tamanho da sua cidade e da relevância, você ter um núcleo de gestão de conteúdo. Esses vão fazer a notícia, vão criar os posts e postar. Depois você tem que ter um núcleo de relacionamento. Essas pessoas não vão só produzir as notícias, aliás, não vão nem produzir as notícias, elas só vão ter o relacionamento com o internauta como se fosse você ou com o nome da sua assessoria. É uma decisão sua. Normalmente as pessoas perguntam, né? Mas é o candidato que está respondendo, não é? Dá para fazer dos dois jeitos. O candidato também pode interagir, a sua assessoria também pode interagir, mas o importante é que você tenha esse relacionamento. E esse relacionamento você deve fazê-lo no momento em que acontece o post. Porque quando você faz o post, vem o primeiro comentário, o segundo comentário, o terceiro comentário, já está na hora de você interagir. Porque nesse momento você pode acabar tendo um viés do assunto e cair naquilo que eu expliquei há pouco tempo sobre a diversificação de assuntos no mesmo post. Então vamos entender que os assuntos se tornaram polêmicos? Sim, se tornaram polêmicos, você já sabe o porquê. Na realidade, o público está mais hostil? Está e vai ficar muito mais. Então é bom esclarecer, é bom detalhar o assunto, é bom explicar com propriedade. Como você faz isso? Eu sugiro o vídeo. O vídeo é um grande momento de você poder ter esse tipo de interação com as pessoas. Por que muitos políticos não conseguem avançar nas redes sociais? Bem, é porque não está preparado, não tem planejamento e imagina que o que está sendo feito até agora está bom demais. E por que as críticas mudam de foco no mesmo post? Bem, elas mudam de foco no mesmo post porque não há gestão de relacionamento. Se você tem um relacionamento ostensivo, positivo
e com muito conteúdo você consegue interagir do jeito que o eleitor procura. Porque o eleitor, ele não simplesmente adentra ao seu Facebook, ao seu Twitter, a qualquer tipo de rede que você está usando para hostilizá-lo. Não. Ele quer imediatamente ter um contato, ter uma aproximação, uma interação. Só que quando não há resposta, pode não haver resposta em um post, 2 posts, 3 posts, no quarto ele fala, bom, isso aqui não serve para nada. Então eu vou começar a apimentar um pouco mais a nossa interação para ver até onde podemos chegar. Enfim, é algo que você precisa entender um pouco mais. As redes sociais, elas estão aí para fazer um excelente trabalho de comunicação, mas cabe ao político fazer um excelente trabalho de comunicação. Um grande abraço, olha, deixa seu comentário, por favor, tá legal? Faça seu comentário, é importante para mim. Haverão outros temas interessantes e eu vou sempre estar convidando você para aqui estar. Tá? Inscreva-se no canal, é importante você se inscrever e ao se inscrever no canal, toda vez que eu posto um novo vídeo, você vai receber imediatamente após a postagem. Muito obrigado pela sua interação em mais um trabalho do Grupo de Estudos Políticos Mapa do Voto, Projeto 2018-2020. Grande abraço e obrigado.